Bum bate, bum 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 bum. Esse foi o grande O nosso samba, minha gente, é isso aí, é isso aí. É bom demais. Eu enfeitei meu coração. Meu coração, enfeitei meu coração de confete e serpentina. Nossa, isso vai pro ar, isso vai pro vídeo, então vai pro ar. Vai não. Fala galera, Fabiano Luzes. Marcos Dias. Com mais um papo trabalhista dessa vez carnavalesco, né, Marcos? Isso aí, ao som dos confetes serpentinas. É uma festa bem legal. O som não, né? Porque confete serpentina não tem som, né? Mas ele é lançado, né? É uma figura de linguagem, né? É uma figura de linguagem. Mas galera, antes da gente falar aí um pouco de carnaval, né? Esse vídeo deve estar sendo, né, disponibilizado para vocês na véspera do carnaval. Juízo, galera. Mas esquece não, mesmo se no carnaval, cadastra aí no canal, marca o sininho, não esquece, essa participação de vocês é muito importante para continuar aí a gente, né, ir nessa pegada aí que a gente está tentando fazer de material para vocês. E falando de carnaval, Marcos, qual é a tua escola de samba? Cara, é o seguinte, eu sou filho de... A minha mãe era mangueirense, né? A minha é portelense. E meu pai era portelense. E a minha mãe é mangueirense. Então, lá e em meu casa... pai minha mãe é portelense e meu pai é mangueirense, isso mesmo. Não, lá em casa a minha mãe era mangueirense e meu pai era portelense. Também a mesma coisa, né? É. Mas eu na verdade, eu, quando era criança, ali na década de 80, então eu gostava muito da Império Serrano, né? Torcia muito para Império Serrano, que tinha uns sambas muito bonitos, né? Eram sambas harmônicos. Hoje eu confesso que eu não acompanho muito mais carnaval, não. Mas eu estava lá quando o Império Serrano foi campeã, em 82, 83, eu não me lembro, né? Foi campeã, depois eu gostava muito da Vila também, foi campeã com samba sensacional, em 88, Vila Isabel, mas assim, confesso Samba que eu de não Martim da acompanho. Vila, se eu não me engano. É, né? Valeu Zumbi. Valeu Zumbi, o Grupo Esporte Palmares. Isso aí, mas hoje não acompanho muito, você acompanha, Fabiano? Eu sei que você... Eu acompanho, rapaz. Quem me conhece sabe que as pessoas olham pra mim e acham engraçado. Porra, você gosta de samba? Eu adoro samba. Eu sou filho de uma mãe portelense, um pai mangueirense, meu irmão é mangueirense e eu sou beija-flor. É mesmo? Sou torcedor da Beija-Flor. Que legal. Desde 80, Joãozinho 30 e... Agora, engraçado, porque eu moro em Niterói, e Niterói tem uma escola de samba também, que é a Viradouro. Uhum. Eu gosto da Viradouro, obviamente, é da minha cidade, né? Eu participo, vou à quadra, né, de vez em quando. E trabalho em São Gonçalo, que tem a Porto da Pedra, que disputa o grupo de acesso. Então eu costumo dizer que eu tenho um carinho especial pela Porto da Pedra por conta de trabalhar e participar da comunidade gonçalense no meu dia a dia. Uhum. Tenho um carinho enorme pela Viradouro, né? E fui, inclusive, na quadra, né? Eu não sei se eu fui, mas minha mãe com certeza foi, quando ela foi campeã, com o Joãozinho 30, mas sou torcedor da Beija-Flor. Torcedor mesmo de acompanhar, de ter os sambas aí guardados. Conhecendo, né? Eu, por exemplo, é isso aí. Carnaval pra mim é motivo de retiro espiritual. Agora, hoje eu não acompanho mais. O meu é de retiro na Sapucaí. Eu vou na sexta, só volto no sábado das campeãs. Fico lá direto. É isso mesmo, faz parte, né, gente? Mas a gente está aqui para conversar com vocês sobre uma dúvida muito, muito, muito recorrente. E até em advogados, né? Muita gente, quando em sala de aula, quando acontece isso, toda vez que a gente trata desse assunto, o pessoal, você matou meu sonho de criança. Realmente é um choque. Mas a pergunta que fica é, carnaval é feriado ou não é? Gente, isso parece uma coisa tão simples, né? Porque o carnaval tá tão... no Brasil, o ano começa depois do carnaval. Com certeza. Então, quanto mais longe do carnaval, menor é o ano, se a gente analisar friamente, né? Nesse carnaval desse ano, ele é final de fevereiro. Mas é interessante porque a gente cresce, né? A gente, né, acompanhando a vida inteira, a gente tem a certeza absoluta, e talvez vocês, se fizerem aí uma reflexão agora, vocês vão dizer, não tenho dúvida nenhuma, esses dois são loucos de estarem tratando desse assunto. Né? Gente, por mais incrível que possa parecer, a primeira resposta que a gente tem que dar é que o carnaval não é feriado. Eu sei que eu vou, de repente, deixar um monte de gente triste com isso. Pelo menos do ponto de vista legal federal, nacional, não. Exatamente. Né? Não é. A gente lembra aqui, né, Fabiano, que a Lei 662 de 1949 é a lei que disciplina os feriados nacionais, né? Uhum. E o carnaval não está nesses feriados. Depois nós temos a Lei 9.093 de 95, que diz quais são os feriados civis. Isso. E essa lei depois, no artigo 1º, quando traz os feriados civis, incluindo ali os feriados nacionais, que a Lei 662 discriminou, ele fala dos feriados religiosos, lá no artigo 2º, que são da alçada municipal fixá-los. Né? Eu até, numa rápida pesquisa, eu vi, por exemplo, que no caso
de alguns municípios, né? Por exemplo, o município do Rio de Janeiro, os feriados religiosos são São Sebastião, São Jorge, né? A Sexta-feira Santa e Corpus Christi. Porque Sexta-feira Santa é o único obrigatório que todos os municípios teriam que obedecer. Agora, se você for para Curitiba, por exemplo, é Sexta-feira da Paixão, que é obrigatório, Corpus Christi, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é a padroeira, engraçado. Isso é... Se tiver alguém de Curitiba, um abraço para vocês. Grande abraço para vocês. Um forte abraço, das capitais mais bonitas do Brasil. Verdade, organizada, estruturada. Então, cada município tem a sua previsão, né? Especial. Então, assim, não é um feriado nacional previsto em lei federal, né? É um feriado, agora os municípios podem disciplinar e podem prever feriados no carnaval. Né? É interessante porque nessa lógica, gente, a gente até estava debatendo uma coisa sobre uma perspectiva muito... Rio de Janeiro, Carnaval e Rio de Janeiro são duas coisas que andam de fato muito juntas, né? Sim, são quase que sinônimos. São quase sinônimos, né? Carnaval e futebol. Futebol já foi mais, né? Mas hoje em dia, pela polarização, né? A polarização, digo assim, Flamengo aqui, os outros 3 aqui... eu não falei nada. Mais fraca. Eu já sei que ele está pensando nisso. Eu não falei nada. Mas o Rio de Janeiro, ele tem uma lei interessante, a gente estava debatendo até sobre a lógica dela, que é a Lei 5243 de 2008. E aí é uma lei estadual, né? É interessante porque ela estabelece no corpo, né, Marcos, o carnaval sendo feriado. Se a gente analisar por uma perspectiva do regramento federal que disciplina o que pode ser feito, né, e por competência, né, e tal, essa lei é questionável, né, Marcos? Me parece bem questionável o conteúdo da lei disciplinando dessa forma, até porque em tese quem deveria estar legislando seria o município. Seria o município. Então é algo que merece uma reflexão. Mas assim, isso é legal, gente, assim, legal no sentido de lei, normativo, né? O que a gente está falando está aí, não tem como escapar disso. Né? Até interessante depois, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha. É muito comum nas petições iniciais, eu não sei se acontece isso contigo, Marcos, às vezes pedir genericamente feriados. Feriados. E é importante você indicar quais são os feriados. Tá na dúvida? Pega essa lei que o Marco colocou, né? A gente vai, a 9.093 diz quais são as leis e a lei 662 de 49. Indica todos os feriados federais. Então é importante você dar uma olhadinha lá, até para você instruir, né, na sua petição inicial ou na sua contestação, bonitinho, certinho, para não haver dúvida do juiz alegar eventualmente que você, né, numa decisão, que você não foi certo no seu pedido. Mas esse não é o ponto mais importante. Vamos para os usos e costumes, né, Marcos? Talvez seja né? É uma questão interessante. Há um tempo atrás, eu não tenho aqui o número do processo, mas eu me lembro de um acórdão do TRT da 2ª Região deferindo o pagamento em dobro do trabalho na terça de carnaval, sob a alegação de que era um costume. Isso é interessante. Isso é uma coisa interessante a gente pensar. Né? Até que ponto? E aí é importante a gente lembrar das fontes, né? A gente dá muito pouca importância quando a gente passa a militar, né? De advocacia, né? Poder judiciário e tal. A gente deixa muito de lado fontes do direito, né? Exatamente. Como é que é importante a gente saber essa discussão, por exemplo, se costume, dos usos, né? Eu trabalhei numa empresa, por outro lado, olha que coisa interessante. Durante muito tempo, a empresa sempre, né, não botou os empregados, né, os empregados não atuaram nem na segunda nem na terça-feira. E normalmente ela ainda tem um hábito, né, que começa na quarta-feira, meio-dia. Exatamente. Isso é costume, gente. Não existe nada regrando nesse sentido. Mas olha que coisa interessante, depois de 10 anos a empresa atuando dessa forma, num passe de mágica, ela resolveu utilizar como banco de horas para debitar, porque alguém do jurídico deve ter alertado, olha, não é feriado, então você pode exigir o trabalho. Se você pode exigir o trabalho e você dispensa o trabalho, você debita do banco de horas e aí fica tudo certo. E aí vem o debate, será que isso pode acontecer? Né? Será que o feriado, e aí sendo essa lógica do costume, como o Marcos colocou, tudo bem que o Marcos está colocando no costume numa lógica mais costume local. Sim. E aí eu pergunto, será que isso sendo uma prática reiterada de uma determinada empresa, historicamente, eu poderia, num passe de mágica, num ato unilateral, excluir esse direito? O que você acha, Marcos? Meu posicionamento, o meu pensamento é que não. Assim, eu acho que, nesse sentido, se eu crio uma regra mais favorável, né? O pessoal que estuda aí para concurso lembra do princípio da condição mais favorável. Num prisma estritamente trabalhista, seria impossível. Eu criei uma condição mais favorável por liberalidade. Né? O tempo, né, solidificou esse costume.
e agora eu vou compensar com o banco de horas. Para mim não pode nem suprimir, nem fazer compensação. Tá? Ainda tem aderência ao contrato. Exato, uma clara aderência, seria uma alteração contratual em PEJOS, vírgula. Talvez a única questão mais tormentosa para mim seria a discussão se o acordo coletivo poderia transacionar isso. Se, por exemplo, o acordo coletivo dissesse, olha, apesar de ser um costume ter incorporado, né, súmula 51 do TST, artigo 468, aqui por um acordo coletivo nós vamos agora fazer um banco de horas com o não trabalho nesses dias. Essa é que é a questão. O acordo coletivo, se ele poderia mexer, se ele poderia mudar uma condição já incorporada ao contrato de trabalho. Se a gente pensar no espírito da reforma trabalhista... Me parece totalmente possível. Acho que sim. Né? Pelo 611, inciso 11, né? Sim, principalmente. Exatamente. Né? Se pensarmos se a reforma for declarada constitucional, né, claramente é um caso tipicamente de proteção infraconstitucional que o acordo coletivo poderia, né, transacionar. Eu sempre tenho aquela esteira de pensar no 114, parágrafo 2º da Constituição, como, não que a norma coletiva não possa fazer isso, não é isso que eu estou dizendo, mas o 114, parágrafo 2º, quando ele fala das sentenças proferidas em dissídios coletivos de natureza econômica, ela fala claramente que o judiciário deve observar as condições previamente ajustadas. Está claro no 114, parágrafo 2º, mas se isso se aplica para a sentença num dissídio coletivo de natureza econômica, também teria que ser um critério reflexivo na hora da negociação coletiva. Você está limitando o poder do Estado, você também deveria, em tese, também está limitando o poder das partes. Né? Em tese, seria uma visão mais até horizontal desse parágrafo 2º, e não só vertical, mas também horizontal do 114, parágrafo 2º. E uma questão que eu coloco é essa. Então, pode, mas espera aí, em que situações? Vamos observar que condições, né? Então, para mim, por exemplo, o acordo coletivo não poderia suprimir o não trabalho, mas poderia fazer algum tipo de compensação de banco de horas. Acho que aí atenderia ao espírito do parágrafo 2º do 114. Mas mandar trabalhar, porque eu acho que aí você feriria o espírito não só da condição mais favorável, mas também do parágrafo 2º do 114 da Constituição. É muito pouco usado nesse tipo de análise, viu? Verdade. É impressionante, assim, é interessante quando a gente pensa dessa forma mais... Se vocês analisarem friamente o que o Marcos está fazendo, essa interpretação sistemática do nosso ordenamento, mas principalmente uma interpretação constitucional do que a gente está debatendo. Sim, claro. E, gente, é fundamental isso. Todos os nossos papos aqui que a gente vem fazendo, o nosso despertar em vocês é esse despertar crítico. Essa importância de você abrir, né? Meu orientador costuma, né, o Roberto Fragalho, um abraço para você se estiver nos assistindo, costuma sempre falar que a gente precisa estar, aí ele abre aspas, out of the box. Ele tem que falar o tempo inteiro, você tem que sair da caixinha. É importante você pensar nessa lógica, porque quando a gente debateu, por exemplo, negociação coletiva. A negociação coletiva pode ou não pode? Pode limitar ou não pode limitar no sentido de exigir o trabalho? Ela pode estabelecer a compensação? Ela pode estabelecer como sendo feriado ou dia útil não trabalhado? Claro. Me parece que sim também, quer dizer, olha a quantidade de discussões que a gente nasce pensando numa coisa que é pequena, que é feriado. E se a gente pensar na reforma trabalhista, o artigo 600... A gente falava sobre isso aqui, né, Fabiano? O artigo 611-A, acho que é o inciso 11 da CLT, com a redação da reforma, ele claramente diz que a convenção e o acordo coletivo podem trocar o feriado. Olha que interessante. Eles podem trocar, não é suprimir. Poderia se trocar o feriado. Então, eu poderia trocar, de repente, um feriado que está previsto municipal, o Dia de Zumbi dos Palmares, por exemplo, por um outro feriado específico que fosse favorável, por exemplo, aos trabalhadores, né? De repente, um dia de um feriado que caísse numa quinta-feira e você troca aquele feriado por uma sexta-feira, né? Porque naqueles anos de vigência do acordo coletivo, pode ser interessante, né? Ficar quinta e sexta, ao invés de ficar com um feriado, que às vezes no meio da semana, totalmente contraproducente, ninguém pode viajar e etc. Né? Então, isso é possível, na minha opinião, que a norma coletiva conceda feriados não previstos em lei. A gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, o Sindicato dos Comerciários, né? O famoso Dia do Comerciário, que é um feriado previsto na norma coletiva. Dos professores também, né? Dos professores também, né? 15 de outubro, né? Dia de Santa Teresa de Ávila, sabia? Não. Padroeira dos professores. Momento católico e cultural. Momento católico e cultural. Então, a grande Santa Teresa d'Ávila. Mas são dias que a norma coletiva pode prever, tá? Ela pode colocar. Então, a reforma trabalhista falou em troca, né? E
a MP 905. Que teve agora, né, a vigência dela estendida, né? Exatamente, que nós vamos acompanhar 1938 emendas. Para quem gosta de Aumentou o número não, Marco? Não aumentou não. Mas é interessante, as audiências públicas estão lá no YouTube, é muito interessante, é divertido ver todos os pontos de vista, né? Eu adoro isso. Confesso que quando eu estou com insônia eu vou ver lá as audiências públicas, é muito interessante. Os debates, né? Todos os pontos de vista dos trabalhadores, dos empregadores, das entidades de classe. E a MP 905, se você pegar o artigo 68, né, e 70 da CLT com a redação da MP, está permitindo o trabalho nos feriados. E está permitindo a ampla compensação desses dias. Com ampla compensação. Não é só trocar feriado, mas também permitir, agora a lei está permitindo a compensação. Você trabalhar, por exemplo, num feriado, sei lá, 21 de abril, e ter uma compensação em outro dia, como acontece com os domingos também. Ó, e para finalizar, gente, que a gente já foi alertado aqui de fato com relação ao tempo, né, para não ficar muito longo para vocês, a gente vai debater uma outra lógica que a gente traz, que é a questão da boa-fé objetiva. Porque olha que coisa interessante, se a gente habitualmente concede, né, todo ano, se você concede aquele dia, segunda e terça-feira, como um dia útil não trabalhado, vamos colocar dessa forma, eu prefiro ficar mais à vontade de colocar dessa forma, porque não é feriado, né? Como um dia útil não trabalhado, até que ponto, na lógica da aderência, né, que o Marcos já colocou, isso não cria no empregado uma expectativa, né, de que aquilo faça parte da rotina. E aí a gente tem que lembrar toda a teoria da boa-fé objetiva, daqueles fenômenos, talvez vocês se recordem, do suppressio e surrexio. Quando você, através de uma atitude, minha, no caso da empresa, cria num terceiro uma expectativa de aquisição de um determinado direito. Então vocês percebam que um instituto, uma coisa simples, um feriado, se o carnaval é ou não feriado, desdobramentos constitucionais, desdobramentos civis, desdobramentos ainda mais da boa-fé objetiva. Quer dizer, olha a quantidade de coisa que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Sim. Então a resposta, se é feriado, é muito mais ampla, né? Em princípio não, mas leis municipais podem conceder. Aqui no Rio de Janeiro, uma lei estadual deu esse feriado. A norma coletiva pode prever também esse feriado. Lembrando que os feriados agora sofreram uma alteração importante com a reforma e com a MP 905, permitindo a ampla compensação e até a troca do dia do feriado. É isso aí. Agora, uma última observação que eu gostaria de falar, a gente tem muitos servidores que nos assistem, né? E estão falando, não, mas é claro que mas a justiça não abre. É verdade. Poxa, mas vocês não vão abrir nem segunda, nem terça, nem quarta-feira. Mas o nosso caso é diferente, viu? Porque aí sim, o carnaval é feriado. Por que tem feriado? Para a Justiça, para o Poder Judiciário Federal, a famosa Lei 5.010 de 1966, artigo 62, peguei aqui a colinha, né? Ele diz lá todos os feriados, e é por isso, você que está nos assistindo assim, que a gente fica revoltado, que dia 1º de novembro, né, é feriado, dia 2 de novembro, dia 8 de dezembro, a Semana Santa toda quase, né? Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, por causa dessa leizinha, a Lei 5.010 de 66, na Justiça, no Poder Judiciário, todos esses dias são feriados. Aí é diferente, né? Como para a Administração Pública Federal, nós temos uma outra regramento. Nós falamos aqui de empregados da CLT, isso é importante a gente fazer essa ressalva, tá? Não é isso? É isso aí, galera. Antes que o pessoal puxe a nossa orelha, corte a nossa cabeça. Foi bom mais uma vez, né, Marcos? Tá com esse excelente papo. Esse papo pré-carnavalesco. Pré-carnavalesco. E lembrando, pra gente finalizar, né, antes de você pegar seu avião, pegar seu carro, pegar sua maletinha com cerveja, com criança, papagaio, periquito. Ou com a Bíblia, tá? Ou com a Bíblia. Cadastra no canal, marca o sininho. Participa, pergunta, conversa com os colegas nos comentários. É muito importante não só essa interação com a gente, mas também entre vocês. Porque no final das contas o papo é nosso, mas o papo é de vocês também. Porque conversando, a gente se entende. Grande abraço, galera. Forte abraço. Bom carnaval, juízo. Bom carnaval, hein?